ele vai habilitar aquela pessoa e depois de habilitar aquela pessoa, ele vai dar a guarda provisória. Essa pessoa que foi habilitada, ela tem, por sua vez, um prazo de 15 dias para dar entrada na adoção, depois de exaurida o processo de estágio de convivência, que também é assunto de adoção que nós vamos ver a posteriori, ok? Pois bem, outro questionamento. Os genitores, a mãe, ou se tiver ambos, eles podem desistir de adotar? Eu não quero mais entregar meu filho para adoção. Isso acontece com muita frequência também, gente, né? Pode sim, pode até o momento da audiência. Só que esta lei 13.509, ela estabelece uma outra regulamentação específica, dizendo que se os pais desistirem em audiência de entregar o seu filho para a adoção, neste caso, o juiz deverá fazer o quê? Ele deverá devolver, óbvio, a criança para que a criança conviva com os pais responsáveis, ou seja, volta para a família natural, porque este é o propósito do ECA, ele volta para a convivência da família natural, mas deverá ser acompanhado pela essa equipe interdisciplinar ou interprofissional do nosso Juizado da Infância e Juventude pelo prazo de 180 dias. Para quê? Para verificar se aquela criança não está sendo vítima de algum tipo de violência ou de descaso ou coisa do gênero, ok? Pois bem, como eu falei, a Lei 13.509, ela também traz uma outra alteração que é no chamado 19B. O 19B, ele traz, gente, uma nova concepção que é chamada o programa de apadrinhamento. Esse programa de apadrinhamento foi muito salutar que o legislador se debruçasse sobre ele e passasse a regulamentar, porque nós já tínhamos isso previsto na prática. Por que eu digo isso? Porque, mais uma vez, como eu digo a vocês, como eu visitei essas instituições na minha época do meu mestrado, e aí eu tive a oportunidade em uma das instituições que eu visitei, a responsável pela instituição, a diretora, ela disse assim: doutora, a gente tem uma coisa boa aqui. Eu disse: qual é a vantagem que vocês têm aqui? Ela disse assim: a gente, muito salutar, é que a gente conseguiu, né, um avanço significativo, porque todas as nossas crianças aqui, elas têm um padrinho. Aí o padrinho, eu nunca tinha ouvido falar disso, né? Até porque eu nunca tinha ido para campo. Então é muito importante que a gente se debruce sobre a matéria, óbvio, sobre a ótica legislativa, mas que a gente vá para campo. Por quê? Para ver efetivamente como é que isso acontece, como é que isso é realizado. E aí, ela me disse assim, aí me explicou como é que acontecia. E efetivamente, eu fiquei muito aliviada e grata quando eu vi agora, em 2017, o programa de apadrinhamento, que se adequa exatamente ao que eu vi lá. Então, o apadrinhamento, gente, nada mais é do que pessoas que efetivamente não irão adotar, não têm intenção de adotar, mas que quer ter uma ação solidária ou que quer ter uma convivência com a criança e adolescente, quer ter essa oportunidade, até para verificar, para se testar se efetivamente no futuro tem o interesse de adotar uma criança. Então, ele vai a uma instituição dessa, pega uma criança ou um adolescente que esteja em convivência institucional, ou seja, esteja em uma instituição, e aí pega essa criança ou para passar um fim de semana, ou no período de Natal, ou no período de Páscoa, e promove para essa criança algumas atividades. Além disso, pode o padrinho assumir, se quiser também, algumas funções. Por exemplo, eu vou pagar a capoeira do menino, vou pagar um curso de inglês, vou pagar uma escola particular, nada obsta. Então, o apadrinhamento é isso. O que os nossos artigos do ECA falam? Qual é a finalidade do apadrinhamento? Baseado nisso que eu disse a vocês. Primeiro de tudo, né, indubitavelmente, promover essa criança e adolescente uma convivência com a sociedade, com o mundo externo. Uma convivência externa, ou seja, para fora do muro da instituição, da convivência institucional. Então, além disso, óbvio, se essa criança ela tem uma possibilidade de ter uma convivência no mundo externo, isso vai propiciar a ela uma outra ideia, que é o desenvolvimento. Então, essa criança ela poderá se desenvolver sob o aspecto cognitivo, aspecto social, aspecto educacional.
Um desenvolvimento no aspecto financeiro, porque, como eu falei para os senhores, essas pessoas elas podem se sensibilizar e podem comprar roupa para aquela criança, né, ou para aquele adolescente, pode pagar algum curso de computação, né, de informática, de inglês, enfim. Então, vai dar o quê? Um plus na vida daquela criança. Então, o fim colimado do legislador é exatamente esses dois fins. Primeiro, que ele tenha uma convivência externa e depois, garantir o desenvolvimento cognitivo, social, emocional, físico, educacional e financeiro. Quem pode ser padrinho? O ECA ele é bem claro, dizendo que não só a pessoa física, como a pessoa jurídica pode ser padrinho. É óbvio que o apoio desse programa de apadrinhamento ele é feito pela Justiça da Infância e Juventude. Por quê? Caberá à Justiça da Infância e Juventude apoiar no sentido de fiscalizar e acompanhar como efetivamente está sendo feito este programa. E caberá aos órgãos executores fazer essa atividade. Quem são esses órgãos executores? Ou essas organizações da sociedade civil, as ONGs, ou os órgãos do próprio Estado. Então, a prefeitura pode ter órgãos dele especificamente que faz esse programa de acolhimento. Na hipótese, senhores, de haver qualquer tipo de irregularidade na execução desse programa, o que acontece? Isso deverá ser imediatamente comunicado ao juiz da infância e juventude, para que ele possa verificar do que se trata. Se há alguma medida que ele tem que intervir sob a ótica administrativa ou sob a ótica de apuração policial e aí encaminhará para a delegacia, enfim, do que for se tratar, ok? Especificamente. Uma outra coisa que esse programa de apadrinhamento a gente tem que ficar atento que qual será o perfil dessa criança e adolescente, ou seja, quem integrará o programa de apadrinhamento. Esse perfil, ele é definido por cada instituição, ou seja, a instituição que faz parte do programa de apadrinhamento, ela vai traçar, né, o seu programa, qual o perfil que ele vai fazer. E é óbvio que isso passa pelo crivo do juiz da infância e juventude. Então, o perfil será definido pela instituição que faz o seu programa, né, o programa de apadrinhamento, e o ECA estabelece também que deverá se dar preferência para integrar esse programa de apadrinhamento às crianças e adolescentes que tenham remota possibilidade de serem adotadas ou de serem reintegradas à família. Por quê? Porque essas crianças certamente elas permanecerão ou ficarão com um longo período na convivência institucional. Então, se aquela criança ela não vai voltar a conviver com seus pais, com seus tios, com seus avós, ou aquela criança ela não tem possibilidade de ser adotada, que acontece muito com as crianças que são o quê? Mais velhas, 8, 9, 10 anos de idade, né? Então, é preferível que você faça um incentivo de programa de apadrinhamento para essas pessoas, né? Essas crianças e adolescentes que tenham remota possibilidade de ser adotada ou que efetivamente estejam também não tenham possibilidade de serem reintegradas familiarmente. Pois bem, gente, assim a gente fala da parte geral do direito à convivência familiar e comunitária, porque, né, a família natural, a família extensa ou ampliada e a família substituta também são subitens do direito à convivência familiar e comunitária, que serão abordados em uma outra oportunidade, em outra aula. Eu espero que eu tenha contribuído muito e trazido novas orientações para vocês. Leiam sobre a matéria e a gente vai tratar depois, de novo, trazendo alguns assuntos, abordagens e questões sobre isso. Um grande beijo para vocês e até a próxima.